dentro da orquestra, fica localizado ali, aqui, às vezes aqui também, dependendo da formação, e é um instrumento que foi no período romântico, por exemplo, ele foi pouquíssimo desenvolvido. No período barroco foi também, mas sempre um pouco a sombra do violino. O violino sempre como um destaque e a viola sempre uma figura mais de acompanhar, porém com timbre, porque toca numa região mais grave e muito interessante, né? E a gente faz um concerto que celebra a viola, até com um congresso que está tendo em Campinas, de viola, que juntou vários violinistas e está fazendo parte dessa festa da viola. E fazer um concerto que começa e termina com a viola é uma raridade, realmente. Então a gente começa o concerto hoje com um concerto para viola de Bartók, e, a meu ver, é o concerto mais importante para esse instrumento, que foi escrito. Bartók estava já em 1945, já com leucemia, já estava bem mal, assim, e um pouco triste porque as horas dele não estavam sendo tocadas como ele gostaria. E, em determinada época, ele começou a receber convites e encomendas de gente de peso, tipo o Sérgio Kossevich, que foi um grande maestro da época, encomendou o concerto para a orquestra que ele compôs, e tem muita coisa parecida, inclusive, com o concerto de viola. E depois o William Primrose, foi um grande violista da época também, que tocou muito com Jascha Heifetz, encomendou esse concerto para viola. E esse concerto, pessoal, Bartók já estava quase nas últimas, estava bem mal. E ele escreveu a linha da viola, a linha principal, e alguns esboços. Então, assim, não foi um concerto inteiramente escrito por ele, ele deixou esses esboços, mas muita coisa em papéis separados, sabe, perdidos, inclusive. Então, existem duas versões desse concerto, uma que foi feita pelo filho do Bartók, mas a principal versão, que era do Tibor Serling, que foi amigo do Bartók, que fez assim, encontrou essas partituras, todos os esboços, rascunhos que Bartók deixou, e escreveu e conseguiu orquestrar. Porque na conversa de Bartók com o solista, o William Primrose, ele falou: olha, a linha da viola já está pronta, a partitura a redução para piano está pronta. Depois eu te passo isso com calma, as outras partituras, e a gente conversa sobre um trecho ou outro que pode ser mudado, mas essa conversa não aconteceu porque ele se foi. Então, depois, e o próprio Bartók falou: mas depois eu vou resolver essa questão da orquestração, que não vai dar muito trabalho. Talvez só não desse trabalho, porque ele que compôs. Demorou uns 2 anos para depois o Tibor Serling fazer justamente uma orquestração, organizar esse concerto e formar, criar essa pérola, que é esse concerto para viola e orquestra de Bartók, que a gente começa hoje o nosso programa. É um concerto, primeiro movimento. Bartók usa muitas escalas musicais que a gente não está muito acostumado. Como Vila Lobos também fez uma coletânea de via prática, com várias melodias pelo Brasil afora. Bartók foi para o leste europeu, e em vários países ele conquistou e pegou muita coisa interessante, de escalas diferentes também, de modos diferentes de se compor, e ele coloca nesse concerto. É uma peça muito interessante e muito difícil para viola e para orquestra. E na segunda parte, a gente volta um pouquinho do tempo e toca uma obra que a orquestra Petrobras praticamente já tocada, e não é muito tocada também, que se chama Haroldo na Itália, como vocês sabem. Essa peça tem uma história interessante também, porque Paganini, que foi contemporâneo de Berlioz, ele tinha acabado de adquirir uma viola Stradivarius, né? Nossas Ferraris, né? De violino. Ele comprou uma viola, estava super empolgado com a viola, mas ele não estava muito bem de saúde e pediu a Berlioz: Berlioz, você precisa escrever uma carta para ele. Eu queria muito que você compusesse uma obra para viola e orquestra, para tocar, para estrear esse instrumento. E Berlioz Paganini assim: sou a melhor pessoa para compor essa obra, porque Berlioz costumava escrever os malabarismos, com todo respeito ao Paganini, claro, mas uma forma de escrita de Paganini tem com todos os recursos, né? Vai para lá, arpejo, escala, terça, oitava. Berlioz era mais cerebral. Ainda assim, Paganini insistiu muito, e Berlioz escreveu essa obra, e depois passou para Paganini. E é uma obra, assim, não é estranha, mas é bem diferente. Vocês vão ver. Em vários momentos, a viola não toca, simplesmente não toca. A orquestra está tocando, a viola está parada. Inclusive, a Jennifer Stumm, maravilhosa que vai estar com a gente aqui,
ela nem sequer começa no palco, ela vai entrar com todo o mise-en-scène e no final da obra quando ela sai e volta. Porque se trata, pessoal, essa obra se trata de uma obra que foi escrita também por Lord Byron, que foi um poeta muito importante também, contemporâneo de Berlioz, que fala sobre um jovem, ele escreveu um poema muito interessante, chama Child Rattle, e que fala sobre esse jovem meio desolado já e desesperançoso com as guerras napoleônicas e com as guerras revolucionárias, e estava em busca da liberdade, desse pensamento romântico, do homem romântico em busca da liberdade. E era completamente contra o sistema também. Era libertário e libertino também. Então ele começa uma caminhada, uma espécie de peregrinação por Portugal, Espanha, e contando um pouco o que ele via, de todo. Então, vocês vão ver na obra um pouco dessa viagem. Só que essa viagem vem ao encontro também da vida de Berlioz, porque Berlioz passou muito tempo na Itália, em Roma. Ele precisava ficar em Roma para ganhar uma espécie de um prêmio, o Grand Prix de Roma. Ele precisava ficar lá, porque tinha uma bolsa, inclusive. Mas ele achava extraterreno ficar ali naquele círculo musical em Roma. Ele achava que era um pouco atrasado, inclusive. Ele adorava fazer suas peregrinações também. O programa preferido de Berlioz era sair caminhando sem rumo, completamente sem rumo, e dormir em um lugar que nunca viu, etc. E ver lá os camponeses dançando, outras melodias, e vai colocando tudo isso nessa música. Então a gente começa o Berlioz com uma certa melancolia, depois uma alegria, depois uma espécie de um canto religioso, no terceiro movimento uma dança campestre, e o último movimento chama orgia, que tem de tudo realmente, tem muito. A orquestra toca de uma forma realmente muito feroz, que tem as próprias alucinações dele também, e tudo se envolve um pouquinho com esses vídeos de Berlioz também, na Sinfonia Fantástica, que usou até o ópio para escrever, teve sonhos, etc. Então tem um pouco de tudo nessa obra. Então, vocês vão ver a nossa solista se movimentando. Ela está passando bem, não tem nada, porque isso faz parte da música. Então, eu só queria deixar claro aqui para todos. Essa obra é quase uma segunda sinfonia de Berlioz, porque composta depois da Sinfonia Fantástica. Quando se fala em Berlioz, estamos no meio musical que a Sinfonia Fantástica, porque realmente é fantástica a sinfonia e é uma obra, é uma grande obra, realmente. A Haroldo Machado não é tão tocada. Não me lembro do Rio de Janeiro de ter sido tocado. E é uma peça onde, como eu disse, a viola participa como solista, participa tocando junto com o Tutti, com a orquestra, e às vezes sequer participa. Então ela está uma espécie de uma caminhada junto com todos nós aqui. Então eu espero que vocês se divirtam bastante. A gente começa com o Bartók, faz um pequeno intervalo, e depois o Berlioz com o concerto, vou chamar